nessa noite. Toca nos nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Pai, para que nós possamos te ver nessa noite, Senhor. Nós te desejamos, nós te desejamos, nós te ansiamos nessa noite, Espírito Santo. Enche este lugar, enche as nossas vidas, enche com a tua presença. Nós sabemos que o Senhor já está aqui. Nós sabemos que o Senhor já está neste lugar. Nós sabemos que o Senhor já está movendo no nosso meio. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade para agir em nós. Esse culto é para ti, Senhor. A nossa adoração é para o Senhor. A nossa adoração é para o Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Maravilhoso Deus, poderoso, altíssimo, grandioso. Nós te adoramos, nós invocamos o teu nome, nós glorificamos a tua presença. Seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo nas nossas vidas. Nós desejamos mais de ti, Senhor, mais de ti nessa noite, Espírito Santo. O nosso coração anseia por ti. O nosso coração anseia pela tua presença. Senhor, nessa noite, Pai, nós entregamos a ti, Senhor, as nossas vidas. Todos nós que chegamos neste lugar com o nosso coração apertado, angustiados, entristecidos, abatidos, pensando em desistir, desanimados, nós entregamos a ti, Senhor. Nós entregamos a ti toda e qualquer situação, as enfermidades, as lutas, toda a confusão na mente, nós entregamos a ti, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor toda e qualquer situação que possa atrapalhar o mover do Senhor nessa noite. Nós repreendemos a ação do inimigo neste lugar. Nós repreendemos o espírito da incredulidade, o espírito da apatia, da frieza, da mornidão. Nós te ordenamos fora, fora deste lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esses jovens, esses casais são fortes e corajosos. São aqueles que não retrocedem, são aqueles que não voltam atrás, são aqueles que não desanimam, mas que perseveram. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas aqui nessa noite, Pai, e te pedimos, nos abençoa, nos direciona, Senhor. Ó Deus, aqui com a juventude, jovens solteiros, também no multiuso com os casais, nós oramos pelo teu agir, o sobrenatural do Senhor nessa noite seja liberado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo. Tome a direção de todas as coisas. Tome a direção da palavra, tome a direção das ministrações. Seja bem-vindo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que vocês estão aqui nessa noite. Glória a Deus. Agora nós vamos ter um momento especial com os casais, né? Você que já é noivo, já é casado, tem algo preparado para você especial lá no multiuso. E você que é ainda solteiro, jovem, que está aqui nessa noite também, Deus tem algo sobrenatural. E você pode ficar aqui conosco, aqui no salão principal, amém? Quero convidar você que vai ficar para se assentar, já ir se ajustando aí no seu lugar.
Pessoal, as crianças também estão liberadas para o cultinho. Amém, que bênção. O pessoal está terminando de sair. E eu quero compartilhar algo muito especial que o Senhor colocou no meu coração essa semana. O título dessa palavra é engraçado, né? Eu fui compartilhar com o Rodrigo e ele falou assim, como assim? Extra virgem? Mas você vai entender ao longo da palavra, né? O que o Senhor compartilhou comigo. E eu tenho certeza que você vai ser tão abençoado como eu tenho sido e fui muito abençoada enquanto eu preparava a palavra. Quero fazer uma última oração por nós, agradecendo a Deus por esse momento, pelo privilégio de estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Quão precioso é estar na presença do Senhor e poder receber da sua palavra, poder conhecer ainda mais os seus caminhos e aquilo que Ele tem nos direcionado. Amém, Jesus, muito obrigada por cada um desses jovens que estão aqui nessa noite, Pai. Por aqueles que têm pago um preço, Senhor. Mesmo por tantas dificuldades, tantas batalhas que têm enfrentado, têm permanecido com o Senhor. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, Deus, e o Senhor tem cuidado de cada um. Eu oro para que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Que as marcas do Senhor sejam feitas em nós. Que o Senhor nos convença da verdade. Que o Senhor nos direcione no teu caminho. E que em nome de Jesus essa palavra, Senhor, seja rema no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, quero compartilhar com vocês. O título, como eu disse, é Extra Virgem, né? Você sabe qual que é o real significado dessa palavra? Esses dias atrás, meu filho caçula, o Arthur, falou assim, mãe, extra virgem é alguém que nunca casou? Eu falei, não é bem assim não. Bom, não é isso não, né, filho? É outra coisa. Mas achei interessante a analogia que ele fez, né? As crianças têm umas ideias mirabolantes. Mas no contexto que nós vamos estudar hoje, vamos ouvir aqui, a palavra extra virgem está no contexto da fabricação do azeite, né? Quando nós falamos que o azeite, ele é fabricado de forma com que ele seja considerado extra virgem, é porque ele foi obtido de forma pura, né? Sem utilização de produtos químicos, né? Somente por processos físicos. Mas por que nós vamos falar de azeite, né? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Na Bíblia, há várias referências relacionadas à utilização do óleo para ungir reis, sacerdotes, profetas. Não só especificamente o óleo de oliva, extraído da azeitona. Eu até brinquei com o Rodrigo em casa, porque enquanto eu estava estudando a palavra, toda hora me vinha à mente a uva. Eu falei, gente, a uva não tem nada a ver com essa história. Então, se em algum momento eu falar uva aqui, vocês me perdoem e me corrijam, por favor. Mas é da azeitona. O azeite, o óleo de oliva, ele é extraído da azeitona. E aí, não só especificamente esse tipo de óleo, mas de outras especiarias também. Nós vemos relatos na palavra de Deus da unção com o óleo, né? O azeite, ele simboliza a união de Deus conosco, né? A santificação. E no Antigo Testamento, nós podemos exemplificar, né? Vamos usar aqui hoje uma passagem em que esse óleo da unção foi utilizado. Foi ali no momento da consagração de Arão e os seus filhos como sacerdote. Quero aqui ler com vocês Levítico, capítulo 8, versículo 1. Puder projetar, por gentileza. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... Pode passar. Ah, tá, desculpa, só até um aqui. É porque a minha está na outra versão.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tomarão os seus filhos e as suas vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. Então aqui é o versículo 1 e 2. Então aqui o Senhor deu uma instrução a Moisés. Como que deveria ser feito essa consagração de Arão e os seus filhos? Você falou para Moisés: olha, Moisés, você vai tomar Arão, seus filhos, vai pegar o óleo, vai pegar um novilho e vai oferecer como oferta pelo pecado. E ali também 2 carneiros e um cesto de pães asmos, né? Tudo isso havia um significado. Mas hoje, nessa noite, nós vamos nos atrelar a essas 2 primeiras coisas, que é o óleo e também o novilho. E Moisés, então, né? Vamos pular lá para o versículo 10, Levítico 8, 10. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. O 11. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. O 12. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. E aqui então, Moisés, obedecendo aquilo que o Senhor havia instruído, ele faz a consagração ali de Arão e seus filhos, né, derramando óleo sobre a cabeça deles, consagrando aquele lugar, os utensílios, o tabernáculo, todas as coisas ali, né? Observe que essa era a orientação de Deus para Moisés, para que ele levasse o óleo, o novilho, para oferecer pelo pecado. A unção, com óleo, ela simboliza a santificação, a separação. Arão e seus filhos estavam sendo separados para o serviço ao Senhor. Eles estavam sendo consagrados como sacerdotes. O novilho é a expiação pelos pecados. O sangue derramado do animal os livraria do pecado, assim como Jesus fez por nós, morrendo no nosso lugar, numa cruz, né, pagando pelos nossos pecados. Tudo isso para que eles pudessem estar na presença de Deus. Então, havia algo a ser feito. Aqui nós lemos nessa história que para alguém se achegar à presença de Deus, para estar ali no tabernáculo, num lugar considerado santo, precisava de uma unção, uma separação. E também ali de uma oferta como sacrifício. A expiação e a santificação, elas andam juntas, né? Era necessário pagar pelos pecados cometidos. E no Antigo Testamento, a forma que isso era feita era a oferta de um animal, né? Quando se entregava o animal, utilizava o sangue desse animal como oferta. Mas após a vinda de Jesus, esse sacrifício foi feito por ele. E esse preço já foi pago por nós. Então, a expiação, a justificação já foi feita por Jesus, através de Jesus pelas nossas vidas, né? E quanto mais puro o azeite, mais próximo estaremos do Senhor. Mais próximos estaremos da presença dEle, né? Jesus, Ele já abriu esse caminho a nós, para o Pai, né? Através de Jesus nós já fomos justificados. E aqui nós vimos nessa pequena passagem, né, no Antigo Testamento, ali, quando há essa consagração de Arão, que precisavam de 2 coisas. A primeira era a justificação. No caso ali era o novilho que estava sendo oferecido. E também da unção. No nosso caso, nós já recebemos a justificação. Jesus já pagou esse preço. Mas para que nós possamos entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, há necessidade da unção. A necessidade da santidade. E nessa noite, por que o título dessa palavra? Nós vamos fazer uma analogia com a fabricação do azeite extra virgem, né, em relação à nossa consagração, para que nós possamos alcançar a plenitude do Senhor.
O nosso maior desejo é estar com o nosso Pai, estar com o nosso amado, né? E a fabricação desse azeite, o azeite extra virgem, ela passa por 7 etapas. Vamos entender como que é necessário, o que é necessário fazer para que possamos ter esse azeite puro, naturalmente, mas também espiritualmente, é obter a unção de Deus sobre as nossas vidas, né? O primeiro passo, então, fazendo essa analogia com a extração ali do azeite através das... Fugiu agora azeitonas, eu ia falar uva, tá vendo? Através das azeitonas, é fazer a colheita das azeitonas. Mas pode ser qualquer azeitona? Você pode chegar lá no pé e falar, eu vou pegar essa aqui, essa aqui, essa aqui. Não. Há uma necessidade de uma seleção, né? Existe um ponto ideal de maturação dessa azeitona. As azeitonas muito verdes, elas produzem um fruto, elas produzem um azeite amargo. Mas as azeitonas também muito maduras, elas produzem um azeite doce, mas com baixa durabilidade, um azeite que perde fácil. Então, na questão natural, né, na produção do azeite, existe um ponto ideal da colheita das azeitonas. E no reino de Deus também há essa necessidade desse nível de maturidade. Quando nós somos muito novos na fé, quando nós estamos iniciando a nossa caminhada com o Senhor, às vezes nós tomamos decisões precipitadas, né? Somos imaturos, somos comparados a uma criança que só bebe leite porque não consegue digerir alimento sólido. Em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando nós estamos iniciando a nossa caminhada com Cristo, nós somos considerados como essas crianças que só bebem leite, porque não conseguem digerir algo mais profundo, um alimento sólido. Mas ao longo da nossa caminhada, nós precisamos começar a adquirir maturidade, né? A azeitona verde, ela está relacionada com um nível de imaturidade espiritual. Essa imaturidade para aqueles que são neófitos, são novos na fé, é normal. Porque a pessoa está conhecendo Jesus, ela está passando pelo processo, ela vai ter algumas dúvidas, vai ter algumas dificuldades. Todos nós passamos por isso. E é normal, é comum, é natural. Mas a dificuldade está em quando alguém que já é maduro na fé, ou seja, que já tem tempo caminhando com Cristo, mas que ainda se encontra nessa fase de beber leite. Quem aqui está bebendo leite ainda? Misericórdia, né, gente? Está na hora da gente começar a tomar, a comer alimentos sólidos, alimentos fortes, né? Deixar de viver nessa imaturidade, né? O problema é quando nós não queremos amadurecer. Quando nós ficamos ali na fase inicial, queremos viver aquela vida assim, de receber cuidados iniciais. Ah, se meu líder não me ligar, eu não vou na igreja. Ah, se não me chamarem para a célula, eu não vou. Não, ninguém me ligou essa semana, ninguém me mandou mensagem. Nossa, coitadinho de mim, cheio de mimimi, né? Fica magoado com tudo, né? Ah, mas teve casa de paz, eu não consegui participar, fiquei de fora. Então, nós precisamos começar a amadurecer, começar a entender que o reino de Deus não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. Nós precisamos olhar para Ele, parar de olhar para as coisas naturais, para os percalços que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Deixar de se importar com as pequenas coisas. Precisamos ter esse nível de maturação,
né? Às vezes fica chateado porque o irmão fez uma festa e não me convidou. Ah, mas eu estou chateado porque a irmãzinha lá fez um chá com as meninas e não me chamou. Não me convidou. Eu vi as fotos lá no Instagram. Isso acontece, gente. Isso acontece. E nós precisamos sair desse nível, alcançar um novo nível. Deixar de se importar com essas coisas que são pequenas, são terrenas, são naturais. E começar a olhar para as coisas do alto, para aquilo que nos aproxima do Senhor, para aquilo que nos leva para a presença dEle, para aquilo que nos aproxima da presença dEle. Né? Olharmos para aquilo que nos edifica, aquilo que nos traz para perto do Senhor. Às vezes estamos há tantos anos na igreja e ficamos esperando um convite para participar de um ministério. Se dispõe, irmão, arregaça suas mangas e fala assim, eis-me aqui. Eu estou aqui para servir. Onde eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Né? Sai desse lugar de maturidade, desse lugar aonde você está preso ainda na fase da infância, na fase da criança. Né? O Senhor tem algo melhor para nós. Porque nós já sabemos que o fruto, que o produto desse azeite é amargo. Nós precisamos entender que precisamos crescer no reino. Nós não podemos ficar o tempo todo dependente, buscando alguém que possa nos carregar, buscando alguém que possa nos aliviar, nos ajudar. É óbvio que nós temos pessoas para isso. Temos discipuladores, pastores, líderes, mas isso não pode ser um fardo. Nós precisamos entender que nós precisamos caminhar com os nossos pés. Eu preciso entender que a minha decisão por Cristo é pessoal. Eu não posso depender do meu amigo, do meu colega, se ele vai ou não hoje na célula, na rede. Ah, eu não vou na célula, então também não vou. É pessoal. A nossa escolha é pessoal. Nós precisamos decidir por aquilo que nos aproxima do Senhor, por aquilo que nos aproxima da vontade dEle, por aquilo que nos faz conhecer os propósitos dEle. Sair desse lugar de imaturidade, amém? Deus nos chamou para algo maior, muito maior, e nada pode nos impedir de avançar. Um outro momento, né, dessa seleção é quando as azeitonas, elas passam do ponto, né, quando elas estão muito maduras. E o azeite produzido por essas azeitonas muito maduras é um azeite até doce, mas que perde rápido, né, que tem pouca durabilidade. E na nossa analogia aqui, né, quem são esses crentes? São os crentes inconstantes, que não perseveram, que começam e não dão continuidade, duram pouco. Esse azeite pode até ser saboroso, mas ele vai perder, ele é passageiro, né? Então nós precisamos avaliar em que ponto nós estamos, pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração. Como eu estou? Que fase de maturidade eu estou? A maturidade cristã, ela é medida pela capacidade de enfrentar os desafios da vida cristã com fé e perseverança. Essa é a azeitona que dá o azeite ideal, no ponto ideal. É a capacidade que nós temos de enfrentar os desafios da vida cristã com fé e com perseverança. Vai ter desafios? Muitos desafios, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos perseverar. A segunda etapa desse processo, da extração ali do azeite através das azeitonas, é depois de selecionadas as azeitonas, há o processo de lavagem e uma outra seleção, né? As azeitonas são lavadas para remover as impurezas e selecionadas para garantir a qualidade. Quando nós chegamos à igreja, nós chegamos
cheio de carrapichos, cheio de problemas, cheio de dificuldades, muitas feridas, muitas marcas. E nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a nos livrar desse peso, desse fardo, deixar essa sujeira, deixar o pecado, né? Precisamos dessa renovação para que essas impurezas não nos acompanhem mais, para que nós realmente sejamos lavados, remidos pelo sangue do Senhor, né? Essa segunda fase é a fase onde há essa oportunidade de deixarmos a vida pecaminosa, de deixarmos as coisas desse mundo, as coisas que nos prendem nesse mundo. Em Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 8 diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo o tempo, que as nossas vestes sejam brancas, sejam limpas, que o Senhor não encontre brecha em nós, não encontre pecado em nossas vidas. Nós precisamos passar por esse processo, pedir para que o Senhor nos lave, nos limpe, nos purifique, nos transforme, nos molde conforme a vontade dEle. Essa é a segunda etapa no processo. A terceira etapa é a trituração ou a prensagem. As azeitonas são trituradas para liberar o azeite. Tem que amassar para sair o óleo. Essa fase é difícil, não é? E o que acontece conosco na nossa vida cristã? Tem que amassar para sair o óleo. É a fase da prensa. É a fase onde muitas pessoas desistem da caminhada com Cristo. Porque os primeiros passos, por mais difíceis que são, não são tão difíceis quanto parecem, né? O momento que você está conhecendo a Deus, né? Você está se entregando ao Senhor, está começando a caminhada, começa a identificar algumas coisas na sua vida que você percebe que não é legal, coisas que você nem imaginava que era pecado e hoje você entende que é e precisa se desvencilhar. Mas aí, quando o Senhor começa a nos colocar na prensa, quando esmaga, prende, tritura, e aí muitos desistem, porque é doloroso, porque é difícil. Mas por que o Senhor faz isso conosco? Por que o Senhor nos permite passar pela prensa? Porque na prensa, onde as lutas são mais intensas, é onde nós decidimos realmente caminhar com Cristo. É onde nós decidimos realmente viver a vida com o Senhor. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, né? Nossa, que legal, agora você é pastora. Você não tem lutas mais, né? Acabou, passou essa fase. Falei, não, querida, infelizmente não é a notícia que eu tenho para te dar. As lutas mudaram de nível, isso agora é outro nível. E aí quando você decide também ser um intercessor, orar por alguém, você enfrenta não só as suas lutas, mas as lutas de outra pessoa. Você entra na batalha de outra pessoa, você compra briga por causa de outra pessoa. É muita luta. Mas, gente, é algo extremamente prazeroso. Você poder orar por alguém, interceder por alguém e ver a ação do Senhor, essa pessoa sendo liberta do poder das trevas, ver alguém sendo curado, ver alguém sendo alcançado pelo Evangelho. Não há esforços grandes demais. É recompensador, é maravilhoso, é poderoso, porque você vê a ação do Senhor na vida daquela pessoa. Mas para isso tem que suportar a aflição, tem que vencer o deserto, tem que passar pela prensa que é dolorida, mas ela é necessária. A forja é importante. É nesse momento que realmente mostramos quem somos. Quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, às vezes nós relaxamos, deixamos as coisas de forma relaxada. Mas quando nós estamos passando por lutas, por aflições, aí nós precisamos lutar, precisamos batalhar, precisamos correr atrás. Aí que o nosso caráter é forjado.
Aí que nós vemos o fruto do Espírito Santo em nós. Isso precisa ser forjado em nós. Então a prensa, apesar de ser dolorida, ela não é ruim. Ela é boa, porque ela nos ensina, ela nos capacita, ela nos ajuda. Tem momentos que eu pergunto para o Espírito Santo: ainda falta muito? Está acabando? O que eu preciso fazer para sair logo dessa? Você pode perguntar para Ele: falta muito? Será que já está na hora da prensa acabar? Porque tem momentos que você parece que não vai suportar. Mas o Espírito Santo, Ele vem e nos ajuda. Ele vem e nos capacita, Ele vem e nos socorre. E Ele nos responde. Então, se você está passando por um momento difícil aí na sua vida, pergunte para Ele: Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Quanto tempo ainda falta? O que é necessário para que isso seja forjado na minha vida? Amém? Ele sempre nos responde. Se você está passando por dificuldades, tenha liberdade. Converse com seu amigo Espírito Santo. Peça para Ele te ajudar. Assim como a azeitona passa por esse processo, para que no final seja extraído um óleo puro, é necessário também que nós passemos por essa forja, por essa prensa. A quarta etapa aqui do processo é a extração. Depois que a azeitona já foi amassada, triturada, prensada, ela vai virar uma pasta. E ela precisa passar pelo processo de centrifugação para separar o azeite da água e de outros sólidos. Nessa fase de trituração, nós já estamos como uma pasta. Já fomos amassados, prensados, forjados. Aquela sujeira mais grosseira, aqueles pecados visíveis já saíram. Já não pertencem mais às nossas vidas. Já não fazem parte mais de nós. E agora, nessa fase da extração, é onde o Espírito Santo começa a sondar o nosso coração. É onde nós começamos a perceber que algumas lutas já foram vencidas, mas que ainda há algo a ser vencido. É necessário passar por esse processo. Todos nós vivemos esses processos ao longo da nossa caminhada cristã. Talvez você está se identificando com alguma dessas fases que eu já falei até aqui. Não sei se você está no começo, se você já chegou até aqui, se ainda está na prensa. Mas todos nós passamos por esse processo. E é importante chegarmos até o fim. Então não desista, mesmo que esteja difícil, permaneça. Continue, porque o resultado é maravilhoso. O resultado é maravilhoso. A próxima fase é a filtração. O azeite bruto é filtrado para remover resíduos e partículas sólidas, né? Então, depois que ele faz a centrifugação, retira-se a água, alguns sólidos, mas ainda é necessário passar por um filtro. O que te lembra quando você ouve essa palavra filtro? Né? Quando você está coando um café, está passando pelo filtro. Aquelas partículas pequenininhas, minúsculas, elas são retidas ali no filtro. Elas não passam através do filtro. E aí que nós vemos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Né? Agora é necessário passar um pente fino. Olhar para dentro de nós. Né? Como eu disse, até aqui talvez aqueles pecados mais grosseiros, aqueles visíveis que nós fazíamos, nós já abandonamos. Já não fazemos mais. Mas agora, será que ainda tem alguma coisa para ficar retida aqui nesse filtro? Será que ainda tem alguma coisa que precisa passar por esse filtro? Talvez essas partículas minúsculas serão retiradas nesse momento. Em algum momento, talvez você tenha vivido coisas difíceis na sua vida.
Em algum momento, talvez você tenha passado pela pornografia, tenha sido preso à pornografia, mas isso agora não faz mais parte da sua vida. Porque lá atrás, na extração, na prensa, você entendeu que isso não é bom para você, que isso não agrada o coração de Deus. Mas aqui no filtro, nós vamos reavaliar o nosso coração. Às vezes, mesmo sendo libertos da pornografia, as imagens elas ficam na mente. As sensações, elas ficam no seu corpo, nas suas emoções. Então, nessa hora é necessário passar pelo filtro. Tem coisas que nós precisamos da ação do Espírito Santo. Não é somente uma decisão, mas nós precisamos clamar pela presença do Senhor nas nossas vidas. Talvez você esteja preso no medo, né? Medo de não ser alguém, de não ser alguém na vida. Medo de enfrentar as dificuldades, medo das lutas, né? Talvez a rejeição esteja batendo a sua porta. Você não se sente amado. Você não se sente escolhido, você não consegue perceber o amor de Deus, mesmo com muitas pessoas ao seu redor. Mesmo você sabendo que o Senhor te ama, mas ainda no seu coração não há esse convencimento. Talvez a ansiedade esteja dominando seu coração. Tantas coisas já foram vencidas até aqui, mas entregue tudo agora nesse filtro do Senhor. Coloque tudo agora nesse filtro do Senhor. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te libertar. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele moldar a sua vida. A inveja e o orgulho são pecados que podem acometer a vida de um crente. Nós temos que vigiar. Nós temos que abrir os nossos olhos, né? Nem todas as pessoas competitivas são invejosas. Mas a inveja pode ser despertada pelo sentimento de competição, pela injustiça, pelo sentimento de inferioridade, pela busca pela validação. Então nós precisamos sondar o nosso coração. Para quem que eu estou falando isso? Para todos nós. Nenhum de nós está livre desse tipo de pecado. Nós precisamos abrir os nossos olhos e pedir para que o Espírito Santo realmente nos filtre. Tira de nós toda a impureza, tudo aquilo que nos impede de caminhar, de alcançar a pureza do Senhor, alcançar a santidade. Nós precisamos. O orgulho, ele pode estar atrelado à soberba, ao sentimento de superioridade. O que precisa passar pelo filtro do Senhor nessa noite? Talvez eu não tenha citado aqui aquilo que está no seu coração, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando. Como Ele está falando comigo, Ele pode estar falando com você também. Existem coisas que ninguém sabe, só eu e o Espírito Santo. E existem coisas na vida de vocês que só Ele e vocês sabem. Então deixa Ele passar o filtro. Deixa Ele trazer a pureza, né? O que te paralisa? O que te impede de romper? Faça uma avaliação aí. O que te impede de romper? Será que você já alcançou o nível máximo que Deus tem para você? Será que você já está assim no top? Não precisa de mais nada? Eu ainda não alcancei. Tem muita coisa que eu preciso passar pelo filtro. Tem muita coisa que eu preciso colocar no filtro do Senhor. E nós precisamos ter essa sinceridade com o Espírito Santo. Saber que somos imperfeitos, somos vulneráveis. Que nós precisamos da ação dEle sobre as nossas vidas, né? É muito importante passar por esse filtro. O penúltimo processo é a decantação. O que é a decantação? É quando o azeite precisa mudar de recipiente
e toda aquela sujeirinha precisa ser eliminada, né? Aqui nós já estamos quase na fase final da produção do azeite extra virgem. Mas nós precisamos entender que ainda há coisas para ser transformadas na nossa vida. O Senhor tem nos chamado para um novo tempo. Nós precisamos rever as nossas prioridades. Oramos, cantamos, declaramos que tudo é por Ele, para Ele, que Ele é o dono das nossas vidas. E será que é mesmo? Será que realmente nós temos entregado tudo? Será que realmente nós estamos deixando Ele conduzir as nossas vidas? Estamos gastando as nossas vidas por Ele? Tudo também é importante. É importante a nossa carreira, é importante a nossa família, é importante as conquistas financeiras, tantas outras coisas, mas tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso vai ficar. Quando Jesus voltar, nós não podemos entregar para Ele um diploma, nós não iremos entregar para Ele o carro do ano, nós não iremos entregar para Ele a nossa casa própria. É importante, extremamente importante, e nós devemos correr atrás também dessas coisas. Mas isso não pode ser prioridade nas nossas vidas. Isso não pode tomar lugar de Deus nas nossas vidas. Mudar o recipiente fala sobre mudar essas prioridades. Mudar as prioridades que são necessárias para nós. Deixar com que o Espírito Santo faça aquilo que é necessário. Mudar o que for necessário na nossa vida. Não permanecer no lugar onde que tudo ao nosso redor ofusca a presença de Deus. É necessário reavaliar os relacionamentos que nós temos, os lugares que nós convivemos, as pessoas com as quais nós nos relacionamos. É necessário reavaliar. Se isso não tem te aproximado de Deus, não faz bem. Se isso não tem te aproximado de Deus, não vai te levar para o lugar que Deus tem para você. Às vezes é necessário mudar de lugar. Às vezes é necessário reavaliar os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos, os lugares que frequentamos, as atitudes que nós temos. É necessário reavaliar. Nós precisamos estar no lugar e no centro da vontade de Deus. O sétimo passo e último é o momento em que o azeite é envasado, colocado na garrafa de vidro, né? Para que o óleo seja protegido. Esse óleo já foi preparado, o óleo extra virgem está preparado. E foi necessário vários passos para nós chegarmos até a essa qualidade. O cristão, ele precisa passar por todos esses processos também. Buscar a maturidade cristã, entrar na presença de Deus, deixar com que o Espírito Santo extraia de nós aquilo que é bom e separe aquilo que é mal e nos afasta da presença do Pai. O filtro é a sondagem do Espírito Santo ao nosso coração, nesse lugar onde se alojam os pecados mais ocultos. Até mesmo aquilo que parece insignificante, inofensivo, pode ser um bloqueador da unção de Deus nas nossas vidas. Às vezes você já se perguntou, por que eu não tenho essa presença, eu não vivo essa unção, eu não entro nesse lugar que as pessoas falam? Às vezes tem coisas que estão bloqueando a unção de Deus nas nossas vidas. Às vezes tem coisas que podem estar nos paralisando. E é importante nós passarmos por esses processos que nós falamos aqui nessa noite, né? Estar preparado, ter uma consciência de que nós precisamos apurar, finalizar, chegar até o fim. Não podemos parar durante o processo, porque não haverá resultado se nós deixarmos durante a caminhada. O que nós vamos entregar para Deus?
Eu não concluí a corrida. O que eu posso entregar para o Senhor? Falando sobre esse processo da extração do óleo. Como eu posso me achegar ao Santo dos Santos se eu não conseguir chegar até o fim? Se eu não conseguir extrair o azeite puro? É necessário permanecer. A santidade, a purificação, a unção é o outro braço que abre as portas do céu para nós. Lembra que é o primeiro braço que eu falei lá no início da palavra? A justificação. Jesus já pagou um preço pelas nossas vidas. Ele morreu no nosso lugar. E o outro braço é a unção, a santificação. Só assim nós podemos entrar no céu. Só assim nós podemos alcançar a plenitude do Senhor, o Santo dos Santos, né? A justificação, ela é o preço pago pelo pecado. Ocorre no momento em que alguém crê em Jesus Cristo, né? Sendo declarado justo por meio da fé. E a santificação é o processo progressivo que detalhamos e acompanha a vida do crente até que ele volte. Essas coisas, elas andam juntas. Quando nós somos justificados, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos a salvação. Nós somos salvos. Mas para que a gente alcance um lugar mais profundo no Senhor, para que a gente alcance uma intimidade mais profunda, é necessário a santificação. E aí, para alcançar esse lugar da santificação, precisamos passar por todo esse processo. Precisamos passar pela prensa, pela maturidade, precisamos passar pelo filtro, pela extração, mudar o nosso ambiente, é necessário passar pelo processo. Eu queria chamar os músicos e convidar vocês para ficarem em pé, por gentileza. Eu creio que o Senhor está nos chamando, essa juventude, para um novo tempo. E para que nós possamos alcançar esse lugar que o Senhor tem para nós, como juventude, é necessário estarmos preparados. Você está disposto? Você está disposto? Quem está disposto? Amém? É necessário nós abrirmos mão. Talvez de coisas que para nós são importantes, mas que para o Senhor são bloqueadores, são empecilhos da unção de Deus nas nossas vidas. Eu quero pedir para eles ministrarem uma canção. E enquanto nós estivermos ouvindo essa canção, eu quero te convidar a falar com o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, ele está aqui nessa noite. Fale para ele: Espírito Santo, o que eu tenho feito que tem impedido a ação do Senhor na minha vida? Em qual fase desse processo eu estou? Me ajuda a terminar o processo. Me ajuda a concluir com êxito. Me ajuda a extrair o melhor óleo possível para entregar ao Senhor. Amém? Amém. Amém, que a gente possa se concentrar agora no Senhor, entender um pouco mais da palavra, que a gente possa se prostrar, fechar os nossos olhos, sentir mais a presença do Espírito Santo, entregar todos os nossos pecados na cruz que Ele levou por nós. A gente possa entender que o Senhor nos prensa para que Ele possa crescer mais, nos melhorar e nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Essa noite você sentiu que essa palavra fez sentido, ou que você está passando por esse processo, então que você se prostre diante ao Senhor, coloque suas mazelas, seus problemas, tudo aquilo que afasta vocês dele.
Pede para que Ele possa se aproximar mais. Que a gente possa ver mais da presença do Senhor essa noite. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Com teu amor, sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, constranger com teu amor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, pois toca nos meus olhos, toca no Senhor, pois eu quero te ver, quero te ver. Eu quero te ver, eu quero te ver. Toca nos meus olhos, vamos declarar, pois eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver, eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Convidar você que entendeu essa palavra, que entende que nós estamos nesse processo. Você pode fazer essa oração no seu lugar, mas se você nessa noite deseja ser extravagante para o Senhor, vem aqui à frente. Fale para o Senhor aqui à frente. Vamos orar juntos aqui. Senhor, eu estou nesse processo. Eu quero te convidar para vir aqui à frente. Senhor, eu estou nesse processo. Eu quero continuar esse processo. Você que entende que está nessa fase, seja no início, seja no meio, seja no fim, mas que deseja nessa noite abrir mão de todas as coisas para que o processo do Senhor seja concluído na sua vida. Você que deseja entregar tudo que você tem ao Senhor nessa noite, ainda que você já tenha caminhado com Cristo há muitos anos, ainda que a sua vida esteja nas mãos do Senhor, renove essa aliança com o Senhor nessa noite. Fala para Ele que você deseja concluir o processo na sua vida. Senhor Jesus, Pai, eu quero orar aqui, Senhor Jesus, por todos aqueles que de uma forma ousada decidiram nessa noite, Pai, concluir esse processo.
concluir aquilo que o Senhor já começou, a boa obra que o Senhor já começou nas nossas vidas. Senhor, eu quero orar nessa noite declarando em nome de Jesus, Pai, que nós estamos aqui, ó Deus, nos rendendo diante do Senhor, reconhecendo, Pai, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos imperfeitos, que nós dependemos totalmente da Tua graça, do Teu favor e da Tua misericórdia. Senhor, venha sobre nós, nos dê a maturidade necessária. Senhor, nós queremos nos livrar, ó Deus, da imaturidade. Nós queremos passar por esse processo. Nos ajuda, Senhor Deus, ó Deus, a produzir um óleo puro, um óleo extra virgem, um óleo, Senhor Jesus, que agrada o Teu coração. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a passar pela extração, pela prensa, nos ajuda a passar pelo filtro, nos ajuda, Senhor Jesus, em todas as fases, Senhor Deus, a determinar a ação do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós desejamos no nome de Jesus, Pai, nessa noite, Espírito Santo, para que o Senhor conclua em nós essa obra que já foi começada. Ó Deus, colocamos as nossas vidas aqui. Espírito Santo, faça aquilo que é necessário. Limpa o nosso coração. Limpa, Senhor Deus, de todo o pecado. Ó Deus, se há ainda pecados ocultos, traga a nossa mente. Traga, Senhor Deus, a luz, Pai, para que sejamos livres totalmente. Nós declaramos, Senhor, nessa noite, que essa juventude, Senhor, viverá o sobrenatural do Senhor. Que nós seremos jovens fortes, que nós seremos jovens que alcançam a vitória no Senhor, que nós alcançaremos todo o propósito do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Agradece aí ao Senhor pela vitória na sua vida, pelo milagre, por tudo que Ele está liberando, pela ousadia, pela força, pela capacitação. Amém? Eu quero fazer mais uma oração, pensando em você, que é nosso convidado, que está aqui nessa noite pela primeira vez. Como eu disse para vocês no início lá da palavra, né? Estamos nesse processo. E a primeira parte do processo inicia-se quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu quero fazer esse convite para você, junto com a igreja, para que nós possamos, nessa noite, fazer essa aliança com o Senhor, declarando Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Há mais de 20 anos eu fiz essa oração. E desde então eu tenho vivido o sobrenatural de Deus na minha vida. Porque quando nós decidimos entregar o nosso coração, a nossa vida ao Senhor, deixar que Ele nos coloque no processo dEle, é algo sobrenatural, é maravilhoso, amém? Eu quero convidar você, nosso convidado nessa noite, e também a igreja, para que junto nós façamos essa oração e possamos repetir, declarando que as nossas vidas pertencem ao Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus, nessa noite, junto com os meus irmãos, eu faço uma aliança contigo. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu faço uma aliança eterna com o Senhor. Eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço, entra na minha vida. Toma a direção dos meus passos. Em nome de Jesus. Amém? Quem está aqui nessa noite pela primeira vez e fez essa oração junto comigo? Levante a sua mão, por gentileza. Amém? Algumas pessoas aqui. Eu quero convidar você para vir aqui rapidinho aqui à frente, para eu te dar só mais uma palavrinha. Você que trouxe essa pessoa, possa acompanhá-la aqui comigo. Seja bem-vindo. Pode vir aqui acima. Pode vir aqui.
Que bênção, glória a Deus. Quantos rapazes. Podem ficar de frente aqui comigo. Você é o convidado? Ah, sim. Fica de frente aqui, por favor. Pode ficar aqui de frente. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui nessa noite. Eu quero dizer para vocês. Mais um pessoal chegando, sejam bem-vindos. Mas existe uma outra família grande e aqui tem uma representação dessa família. Eu quero pedir para vocês virarem para frente, por gentileza. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Vocês foram escolhidos por Deus, né? Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Eu queria convidar vocês para acompanhar o pastor Clayton aqui rapidinho. Ele vai dar um presentinho para vocês, vai trocar uma palavrinha. Logo vocês já estão liberados aqui para voltar para o culto. Sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Tendo suas mãos aqui para Ele. Senhor, nós os abençoamos. Declaramos, ó Deus, que a semente da Tua palavra que foi lançada nos corações, ó Deus, dará frutos em nome de Jesus. Nós os abençoamos, te agradecemos por essas vidas. Amém, amém, glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém, glória a Deus. Gente, faz um sonzinho de fundo aí para ficar bonitinho, sabe aquele negócio assim de... Pra eu cantar. Vocês querem que eu cante, gente? Claro que eu não vou cantar. A Amanda tá aqui, gente. Se eu cantar, me filma, faz figurinha, faz... Não, nem vem. Galera, brota os avisos aí que o negócio tá ficando sério aqui. Amor, o sonzinho de fundo faz aí, fica melhor. Glória a Deus. Pode se sentar rapidinho. Amanda, você tá fugindo? Tô brincando. Glória a Deus. Quero dar alguns avisos para vocês aqui rapidamente. Pessoal, fala comigo assim: ide e fazei discípulos, conquistando vidas e povoando os céus. Amém? Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, entregar a mensagem para as outras pessoas. Baixa só um pouquinho aqui que os meninos empolgaram. Aí, então, nossa missão é conquistar vidas para Jesus. Amém? Pegar tudo que vocês receberam, que vocês aprenderam essa noite e replicar isso. Amém? Pode colocar o primeiro aí, aviso. Projeto das cadeiras. Todos aqui já está sendo falado já há muito tempo. Tá aí as cadeiras lindas, né? Tá numa bênção. Já perguntaram para vocês se estão confortáveis. Queridos, você tem uma oportunidade, se você quiser, tá? Isso não é mandatório, obrigatório. Mas se você quiser fazer parte e dar uma oferta, tá? Para o pagamento das cadeiras, nós já estamos com elas, mas parcelamos, estamos pagando. Mas se você quiser, de livre e espontânea vontade de fazer, dá uma oferta para colaborar com essa bênção do reino de Deus também. Fica aí, se você quiser o QR Code, depois pode pegar com o seu líder para você fazer parte disso também. Amém? Próximo. 5ª turma do curso livre de teologia. Tem alguém aqui presente hoje que está fazendo o curso de teologia? Tem ali uma pessoa, essa morena linda que pregou, minha esposa. Mais alguém aí? Aqui, glória a Deus, bênção demais. Você que ainda não fez a sua inscrição e gostaria de aprender mais, aí se aprofundar mais no estudo teológico,
tá aí, a 5ª turma vai começar na segunda-feira, dia 18/8, tá bom? 19h30 a 22h30, o valor mensal é de R$70, são 80 vagas. Então, se você quiser aprender mais sobre a Bíblia e no âmbito teológico, tá aí a oportunidade, amém? Próximo. Encontro com Deus, glória a Deus por isso. Nós teremos no dia 28 e 29 de junho o encontro com Deus, valor de R$120. Escuta aqui, já movimenta isso com a sua galera, já fala isso com o seu líder de célula. Tem alguém aqui que não foi ao encontro com Deus? Levanta sua mão, deixa eu te ver. Olha, várias pessoas não foram ao encontro com Deus. Procura a sua liderança, o seu líder de célula, ou quem está fazendo a casa de paz com vocês, e fala: eu quero ir no encontro com Deus. Então já está próxima a data, 28 e 29 de junho. Já corra atrás, fala com o seu líder para você poder participar. Próximo. Reunião de voluntários para participação do encontro com Deus vai ser do dia 18/6, 19 horas, aqui na Shalom Sede. E o pré-encontro vai acontecer no dia 21/6, às 16 horas, tá? Se você não guardar essas datas e esses horários, procure o seu líder, quem está te acompanhando, para você ficar por dentro e poder participar aí. Próximo. Festa das Nações. Gente, quem já participou da Festa das Nações sabe que é uma bênção. É uma das principais festas aqui da igreja, onde nós ouvimos sobre muitas coisas relacionada a missões. E esse ano o tema, Missão África, e vai ser passado um resumo e ministrações a respeito do que está acontecendo na África, e um resumo de tudo que Humberto e toda a equipe que chegaram antes de ontem aqui vai passar para nós, tudo o que aconteceu, e nós vamos receber certamente muito de Deus. Você não pode ficar de fora. 18 a 20 de julho, tá bom? Entrada franca, você não paga nada para participar, vai ser demais. Próximo. Retorno das células. Quem está com saudade das células aí? Olha só, gritaram mais do que o encontro com Deus. Pessoal, retorno das células para toda a igreja na primeira semana de julho, tá bom? Porém, para a juventude, nós vamos começar a orientar todos os líderes para, a partir da próxima semana, retomar a movimentação e a participação das células, tá bom? Então, procure o seu líder. Se seu líder não está aqui presente, já fala para ele: cara, boa notícia, a partir de semana que vem nós retomaremos a célula, e todos os líderes vão estar cientes. Então, semana que vem, célula normal acontecendo, beleza? Se organize para isso. Próximo, Vigília da Juventude. Vocês gostam, né? Virar a noite aqui, de 21 de junho, das 23 às 5 horas da manhã. Todos nós estaremos aqui. Movimenta isso com a sua galera da célula, sua liderança, seus amigos. Quem não é da igreja, traga também, para ter essa noite incrível, onde nós vamos juntos virar a noite orando, buscando a Deus, buscando a presença de Deus. E você também precisa estar aqui. Gente, não tem como dizer que a Shalom, comunidade cristã, não é uma igreja que se movimenta. Nós somos de fato uma igreja em ação e movimento, e não vamos parar, amém? Tem mais algum ou finaliza por aí? Finalizou? Beleza, fique de pé. Quero ainda orar com você, mas antes de orar por isso, eu sei que a maioria das pessoas hoje entrega o seu dízimo, a sua oferta, via Pix ou outro tipo de transação bancária. Então, de repente você trouxe o seu dízimo hoje, o pessoal vai estar aqui, você pode depositar. Mas se não, se você já fez, queria que você se colocasse diante do Senhor, para nós orarmos juntos, agradecendo a Deus por esse privilégio que nós temos. Eu sei que quando nós falamos de dízimo, falamos de oferta, é a primeira coisa que o diabo semeia no nosso coração, dizendo que a igreja está roubando ou está pedindo seu dinheiro. Ninguém está te pedindo nada. Na verdade, o Senhor nos ensinou um caminho de gratidão, um caminho de honra e de adoração. Entregar, devolver os dízimos e a oferta é expressar uma gratidão que temos por tudo aquilo que Deus tem feito e nos dado, amém? Deus nos deu um lugar. Eu sou muito grato por essa igreja, e eu sou fiel no dízimo, na oferta. Estou falando isso para que Jesus seja glorificado, para que esse lugar seja maior ainda, para que esse lugar tenha mais condições de receber muito mais jovens, adultos, homens, mulheres, senhores e senhoras nesse lugar, e para que o reino de Deus se expanda a todas as nações. E para isso precisa de dinheiro. Então a gente convida a colocar diante de Deus
com gratidão. Não estou aqui para pregar para você uma teoria da prosperidade, dizendo que você precisa de dar para receber. Tudo aquilo que Deus poderia nos dar de mais precioso, Ele nos deu, que foi o seu Filho morrendo por nós. Nós temos razões suficientes para expressar nossa gratidão a Deus em tudo, inclusive nos dízimos e ofertas. Amém? Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. E se você quiser fechar seus olhos e orar, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele deu para você, aquilo que Ele tem feito, que você colocasse diante de Deus um coração amável, grato por aquilo que Ele tem feito. Que você tivesse essa atitude de gratidão, entregando também os seus dízimos, as suas ofertas, te motivar a ser fiel a Deus, por aquele que sempre foi fiel a mim e a você. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pela sua fidelidade, te louvamos, ó Deus, pela sua bondade, tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem feito por nós, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que tudo que temos tem vindo do Senhor, e nós somos gratos por isso. Que o Senhor possa prosperar a juventude, que o Senhor possa prosperar o seu povo, que eles respondam, que cada um de nós possamos responder com fidelidade, com amor e gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós possamos abençoar não somente a igreja, mas aqueles que estão ao nosso lado. Que o Senhor nos prospere em todos os sentidos, para que nós possamos fazer parte do privilégio de sermos, ó Deus, povo de Deus. Queremos que o Senhor de fato nos prospere, para que nós possamos repartir com aqueles que precisam. Assim como temos sido abençoados, nós queremos abençoar outros. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que trouxe seu dízimo ou a sua oferta, ou queira dar uma oferta ao Senhor, você pode vir aqui e ofertar ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, mais uma vez vou perguntar para vocês estão felizes? Então fala comigo bem bonitinho. Somos jovens? Somos jovens? Somos jovens? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Vocês estão liberados. Vai na graça. Tamo junto.